Eu confesso que quando eu comecei a estruturar esse vídeo, eu pensei que título que eu vou colocar nele. Porque, no fundo, isso aqui é vida real, minha senhora, minha querida. Que, de fato, nós mulheres somos muito reativas. E eu quero te contar com a minha própria experiência. O que eu ensino para vocês, ajudo vocês lá dentro do ambiente terapêutico. E, principalmente, trago aqui para que vocês saiam dessa reatividade e se tornem a mulher desejada que o seu marido tanto quer. Seja bem-vinda a este canal. Eu sou Tayane Sabino, psicóloga e mentora de mulheres que querem deixar de ter conflitos e brigas dentro do seu casamento para, de fato, ter uma relação saudável. Hoje aqui eu quero contar para vocês como eu parei de ter essa alta reatividade, de ser essa mulher impulsiva, essa mulher que fazia tudo e literalmente não conseguia ter uma relação saudável e feliz com o meu marido. Eu falo que nós mulheres temos características que são muito nossas. Sabe aquele lado tudo ou nada, 880? Eu sempre escutei isso da minha mãe e eu ficava com isso na cabeça, como assim, tal. Tayane é 880. A real é que todas nós mulheres somos 8 ou 80. E falar disso dá até aquela coisa no coração, porque temos que ser mesmo. Temos que ser essas pessoas que têm a clareza do que quer e do que não quer. Mas quando isso é levado muito ao extremo, o nosso cérebro começa a mandar sinais de que tem algo errado. E algo real emocional, algo para você começar a pensar o que eu posso ajustar aqui. O que isso está querendo me mostrar? E a real, eu vou te contar um pouco do meu contexto, que lá nos primeiros anos eu casei nova, então quando você casa ali entre os 20 e 30 anos, você tem um ciclo ainda de amadurecimento muito grande, que é a fase dos hormônios, é a fase que você está se descobrindo, é a fase que você tem dúvidas sobre várias questões ainda da vida, e é a fase que tanto provoca que quando você chegar nos 30, você precisa estar 100% realizada, com a casa, com filhos, com bens, aquela coisa toda que socialmente pregam, e é a crise dos 30 anos. Eu confesso que eu não vivi muito, mas eu escutava muito de amigas, colegas e pessoas conhecidas. Mas veja bem, quando eu estava ali com os meus 24 anos, eu casei com uma pessoa muito mais madura do que eu, obviamente muito mais velha, e o que aconteceu é que no começo, você, quando chega dentro de uma relação matrimonial, você não tem ideia da dimensão de coisas que você precisa dar conta. De coisas que você precisa ajustar ali no meio do caminho, ajustar e ir coordenando para que aquela relação funcione, para que aquele convívio, a pessoa que você escolheu ter com você, funcione. E o que eu quero dizer com isso é que muitas mulheres, elas acham que existe algo errado com elas. Eu achei isso. Eu achei que tinha algo errado que nunca ia se consertar, que nunca ia chegar no estado que eu realmente gostaria que chegasse. Foi então que eu percebi que é comum nós mulheres amadurecermos ano após ano, obviamente, mas amadurecermos à medida que as situações acontecem. E veja bem, não é porque você não passou por aquilo que você não é capaz de lidar com aquilo. O nosso cérebro tem algo chamado neuroplasticidade, que é quanto que você consegue se adaptar à medida que você quer se adaptar a essas novas situações. E o quanto que nós temos essa força interna, essa força dada por Deus, de que nós podemos e que nós conseguimos lidar com qualquer desafio à medida que nós estamos abertos, queremos de fato lidar com aquilo. E é aí que entra essa questão do tudo ou nada. Porque quando você sai de uma relação, principalmente mulheres mais novas, que sai de uma relação de viver com a mãe, de morar com os pais, de morar com a família, e vai para uma relação direto, morar com o esposo, você começa a aprender a como criar esse novo convívio. Você aprende a entender como que funciona esse convívio. Não é um convívio de filho, é um convívio de marido e mulher, de pessoas que têm ali o mesmo nível, vamos chamar assim. E é aí que começa a confusão. É aí que a nossa cabeça, ela vira literalmente uma montanha russa. Fala pra mim, quando você saiu da sua casa, principalmente pessoas que moravam com os pais, e foi morar de fato com seu marido,
Aconteceu uma coisa estranha por aí? Porque para mim aconteceu. Para mim foi um momento que eu não conseguia identificar o quanto eu precisava não só amadurecer, mas eu precisava entender que eu não poderia tratar o meu marido como filho. Que eu não poderia ter uma relação, principalmente uma relação comparada à relação que minha mãe teve com meu pai, que precisava ser diferente. E foi aí que o conflito aconteceu. Foi aí que as coisas começaram, de fato, a desandar. Porque nós mulheres temos a tendência a entrar no conflito de que é tudo ou nada. Ou é dessa forma ou não é. E a vida, ela não é assim. A vida, no fundo, te coloca num lugar de tantas dúvidas, tantas confusões, tantas opções alternativas e tudo mais, que no casamento você precisa também ter essa resiliência e ao mesmo tempo essa flexibilidade para você enxergar o outro também com esse respeito. Então aqui eu vou trazer 3 pontos principais que me ajudaram e que pode ajudar você também a começar a abaixar um pouco a guarda e pensar, não é que você está certa ou errada, mas é que às vezes o homem principalmente precisa de um tempo maior para absorver, precisa de um tempo maior para entender, por exemplo, uma coisa que acontecia muito comigo, que cada coisa tem o seu lugar. E os homens precisam de um tempo maior para essa absorção. E nós mulheres queremos que vai lá, faz, até porque muitas vezes a nossa educação veio disso também, faz, próximo, sabe? Sempre foi assim, eu sempre tive essa educação muito, vai lá, próximo, aquele tempo de não conseguir pensar muito, não tinha tempo para pensar. Já aconteceu isso aí com vocês, de tem que fazer, vai, próximo? E aí isso vai fazendo com que você não perceba as suas emoções, perceba como você mesma está reagindo diante das coisas da vida. E aí eu vou trazer 3 pontos principais aqui. O primeiro é, se observe. Observe o que acontece com você quando você está com essa cabeça quente. Quando você está nesse 80, sabe? Como você reage às situações. Então, às vezes, a gente está eu falo que os meus momentos de pico, que até hoje é assim, não vai mudar. Acho que isso com todo mundo, quando a gente está com necessidades fisiológicas não atendidas, como fome, cansaço, sede, o corpo da gente, a mente, não consegue pensar. Então, nesse momento, é o momento de se observar e, às vezes, até silenciar mais. Mulher fala tanto, quer externalizar tanto. Será que não é o momento de abaixar a guarda e silenciar? Até para que você respeite o seu corpo, você se respeite. Aqui, veja, a gente fala sobre a relação matrimonial, mas a gente fala também como essa mulher, ela se percebe e ela se respeita. Ela se coloca nesse lugar de, peraí, primeiro é sobre mim, depois é sobre o outro. Então o primeiro ponto é se observar. E às vezes é difícil sim nesse momento. Às vezes é um momento que você vai estar tão eufórica, tão cansada, mas comece a se observar antes. Se no momento da euforia é tão difícil, comece a fazer exercícios antes. Então no dia que você está bem, todos os dias escreva, tenha o hábito de escrever sobre os pensamentos e sentimentos, e tenha o hábito também de se colocar neste lugar de a mulher que quer ser sábia. Porque uma mulher sábia, ela fortalece um casamento, ela direciona esse casamento. E a gente vai falar sobre isso aí nos próximos vídeos, o poder da sabedoria feminina e o quanto que você, quando está bem ordenada internamente, você traduz isso para fora. O segundo ponto é alinhar expectativas com você e com seu parceiro. Não suponha nada. Nossa, ele me olhou feio. Essa era a parte que eu mais tinha de discussão. E vou dizer, meninas, é que muitas vezes você está supondo muita coisa e não alinha com aquele marido. Olha, amor, no dia que aconteceu tal coisa, eu não gosto que você faz tal coisa. Deixa claro, transpareça, mostra para ele que, olha, isso aqui não é legal, isso aqui não é interessante. Porque quando a mulher ela acha que o homem precisa entender, ele não vai entender, principalmente nesses momentos que ele não vai entender. Ele não vai ler nada, ele não vai traduzir nada e você vai ficar ali, frustrado. Frustrado com aquela sensação de que fez algo errado. Ou a sensação de que ele falhou com você. E ele nem entendeu por que ele falhou. Essa é a parte mais engraçada dos homens, que eles não percebem muitas vezes as coisas. Ou eles ficam num estado altamente reativo. Isso acontece também, isso é o perfil do meu marido, ele é o contrário. Ele tem que se preocupa. E aí quando você começa a entender que você precisa deixar claro, tanto no extremo de não entender, como no extremo
de entender demais e de querer dar conta demais, você precisa ter esse equilíbrio de como você começa a mostrar para ele que, olha, no dia que eu estiver chateado, eu vou te comunicar. No dia que acontecer isso, eu vou te falar. E não deixe o homem nesse estado de tensão. O homem no estado de tensão é horrível. Qualquer pessoa, mas o homem em si, ele se sente acuado, ele se sente como se ele não tivesse no controle da situação. E olha, esse é um tema também para outro momento. Controle é importante para eles. Eles precisam liderar, eles precisam assumir este lugar. E nós mulheres, e você quanto mulher, precisa muitas vezes permitir que ele assuma esse lugar. Terceiro ponto é, avalie o que é melhor para os dois. Quando você está nesse momento de reagir, de se colocar, falar, não, não é assim, o que é melhor para o casal? O que é melhor para o que vocês dois estão construindo? Porque aqui é o momento de abaixar a guarda também. É o momento de ter a humildade e falar, peraí, deixa eu, a humildade e prudência e pensar, nossa, isso aqui não vai ser bom para o nosso casamento. Talvez aqui, nesse primeiro momento, a curto prazo é bom, mas a longo prazo isso vai afetar muito nós dois. Então, como trazer essa honestidade para você mesma, de que, nossa, eu estou querendo forçar uma coisa aqui que não vai funcionar para nós. Nossa, isso aqui não é o estilo do meu marido, percebe? Então, quando você vai colocando e se moldando, se permitindo fazer esse movimento intencional de que eu quero ser menos reativa, primeiro por você e depois pelo outro, porque aí você fica mais leve, você consegue ter tempo para o que importa. E até consegue prever essas situações de que qual o momento que eu fico tão reativa com ele? Quando ele fala isso, quando eu vejo isso, quando eu tal isso. Porque aí você vai criando uma resiliência, uma percepção, uma consciência tão grande de si, enquanto mulher, que aí você começa a ser admirada pelo seu marido, pelas pessoas. Você começa a ser vista como aquela pessoa, nossa, ela tem consciência do que ela faz. Ela tem consciência que aquilo é importante para ela. Ela tem consciência que aqueles momentos são exatamente os momentos que ela fica altamente reativa. Percebe? Então, isso aqui é o poder da mulher que consegue ser altamente consciente de si mesma e vai começar a externalizar isso para fora. Porque, no fundo, o que você quer, o que todas as mulheres querem, é ser admirada pelos seus maridos e serem vista como essa mulher sábia, essa mulher que está ali presente, que sabe quem ela é e o que ela quer conquistar e está inteira nesse relacionamento para ter os momentos felizes, os momentos de diversão, de lazer, de trocas com os filhos e está inteira para esse lugar, que é o lugar que vocês querem construir para vocês, o lugar que vocês querem chegar na vida de vocês. Porque no fundo, uma mulher que sabe o poder que ela tem um casamento incrível. E eu fico muito feliz de compartilhar esse tema com vocês aqui hoje. E eu quero escutar aqui nos comentários o que mais fez sentido para você. E convido você também para se inscrever nesse canal, que é aqui que nós mulheres vamos falar sobre deixar esses conflitos e brigas de lado e se tornar uma mulher com um casamento altamente realizado. Até a próxima!